nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho, segundo escreveu Mateus capítulo 11, por favor. Evangelho de Mateus capítulo 11. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Eu criei na mensagem de hoje uma expectação pessoal, que eu espero em Deus que Ele transforme essa expectação pessoal numa expectação coletiva, uma expectação da igreja, porque não faria nenhum sentido, não faz nenhum sentido nós criarmos qualquer expectação para a vida pessoal se ela não redundar numa expectação coletiva, uma expectação de todos. Deus sempre fez algo na vida de pessoas, ou de uma pessoa, pensando em pessoas. Deus sempre vai fazer algo na vida de uma pessoa, pensando em pessoas. Por que a oração de Salomão foi uma oração recebida por Deus, correspondida por Deus, e de maneira até surpreendente para ele? Porque Salomão pediu para o Senhor sabedoria. Uau, legal, tudo bem. Não é normal alguém que conhece Deus e que vai de repente dirigir uma nação, pedir sabedoria para Deus. Tudo bem quanto a isso. Ele pediu sabedoria para Deus. Senhor, me dá sabedoria para conduzir esse teu grande povo. A sabedoria não era para a ordem pessoal, a sabedoria era para uma ordem coletiva. E aquilo pareceu bem aos olhos do Senhor, que o Senhor acrescentou para ele algo que para Deus é subjetivo, e é altamente relativo, que é a questão das riquezas. E Deus acrescentou para ele riqueza também, sem que ele tenha pedido. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor sabe que riqueza sim é importante para nós, bens são importantes para nós, mas não é o mais importante. O mais importante é o reino dele. Então deixe sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 11, verso 28. Mateus capítulo 11, verso 28. E nós, esses dias aí da Escola Bíblica Dominical, nós estamos discorrendo sobre o Sermão do Monte, não é? E hoje nós tivemos uma aula maravilhosa, participativa, onde nós aprendemos um pouco mais do Senhor no que diz respeito às solitudes da vida, às solicitudes da vida. E o nosso texto, ele vai caminhar nessa trilha acerca das solicitudes da nossa vida, porque esse texto, a respeito do assunto, ele é bem clássico e bem pontual. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 11, no versículo 28. Mateus 11, 28. Louvado seja o nome do Senhor. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Louvado seja o nome do Senhor. Eu voltei a pensar nesse texto novamente ao ver uma postagem no Instagram. Eu não vou citar a página, mas foi de uma página no Instagram, os comentários que eu vou citar aqui para os irmãos é de uma página do Instagram. Daí eu comecei a balizar aquele entendimento, aquele pensamento dessa página, que eu gosto muito de segui-la. Tem algumas coisas que eu não recomendo, mas eu gosto de seguir, até porque a palavra de Deus diz que nós devemos observar tudo e reter o que é bom. Então, observando aquela página, eu vi os comentários que foram feitos naquela postagem, e eu resolvi trazer a palavra de Deus para balizar o entendimento dos comentários que aquela página fazia. Então eu quero compartilhar com você exatamente isso. O texto de Mateus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Bem, nós falamos na vez passada, que estávamos tratando sobre esse texto, parece que foi no domingo anterior ao domingo passado, nós estávamos falando sobre a origem da palavra estresse, que ainda não, ou estresse,
Estresse no inglês, estresse em português. Essa palavra ainda não fazia parte do vocabulário da medicina. Ela fazia parte do vocabulário da engenharia. Era uma palavra que configurava a necessidade de uma reforma, a necessidade de um cuidado com uma estrutura. Observava a sua estrutura e via que ela estava rachando, se degradando, e aí a engenharia dizia que aquela estrutura estava, ou aquela coluna estava estressada, estava com muito estresse. E aí, com o decorrer dessas situações da nossa mente, das enfermidades, os comportamentos, né, da psicologia, procurou-se uma palavra que pudesse classificar, né, este enfado nosso, que pudesse classificar esse excesso de cansaço, esse excesso de trabalho, né, sobrecarga para as nossas atividades. E aí achou-se por bem colocar a palavra estresse. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo para nós nessa noite: olha, venham para mim vocês que estão estressados. É como se o Senhor Jesus estivesse falando minuciosamente acerca do estresse no Sermão do Monte. Lá, à altura do capítulo 5 até o capítulo 9 do Evangelho de Mateus, você vai ver Jesus falando sobre as solicitudes da vida, não é? Você não juntar tesouro nessa terra, juntar tesouro nos céus, você não se preocupar com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal, você ter muito cuidado com o que os seus olhos ficam vislumbrando, ficam desejando, ficam vendo e tal, a cobiça da vida. Jesus fala sobre tudo isso no Sermão do Monte. E aqui, no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versículo 28, ele fala dessa forma: você que está muito cansado, você que está muito sobrecarregado, você que está com estresse, vinde a mim. E fazendo a leitura da página que eu quero compartilhar aqui com os irmãos, eu vou ler algumas postagens dessa página para você. E veja só que coisa interessante, como hoje as coisas boas da vida, todas elas têm fundamento bíblico. As coisas boas da vida, elas têm fundamento bíblico. A bem da verdade, o que os coaching fazem nos seus muitos comentários, nas suas palestras, nos seus posicionamentos, a maioria daquilo que eles posicionam é de fundamentação bíblica. O irmão João que estava outro dia comentando, né, irmão João, as viagens que ele fazia pela empresa dele, ia daqui para Pernambuco, né, ouvir os palestrantes que a empresa contratavam para lá, e o irmão João fez um comentário que me chamou muita atenção, acerca do valor que os palestrantes cobravam, né, é uma empresa de vendas, né, e o que esse palestrante falava nessas reuniões anuais que acontecia ali no estado do Pernambuco. E aí ele me falou de uma vez de uma psicóloga, né, com todo respeito aos profissionais, às pessoas que dão palestras em empresas. Eu mesmo outro dia ouvi aqui, maravilhado, nunca esqueci de Gilcler Regina, né, que é um palestrante motivacional. E eu até aconselho você depois pesquisar sobre as palestras dele, que fala sobre aquela parábola da águia e tudo. Muito bom ele, por sinal. Mas ele falou que, na época, eu acho que isso já deve estar com mais de 6 anos, que aquela senhora cobrou 45 mil para estar ali por 3 dias, né, com passagens pagas, estadia paga, etc. e tal. E aí ele disse: pastor, tem muita palavra que o senhor dá aqui na terça-feira à noite, que é muito mais abrangente do que essa, não porque seja o pastor dele que está falando, mas porque é a palavra de Deus. Eu quero que você entenda isso, tá bom? Nenhuma vaidade ou presunção humana, é a questão da palavra de Deus, porque o que nós discorremos aqui, irmã Marta e demais irmãos, ela fica admirada, né, com o que acontece na segunda-feira. A gente discorre sobre a palavra, e lá a gente mastiga mesmo a palavra do Senhor, né? Lá a gente discorre sobre a palavra, e os irmãos que já vão sabendo que a turma lá está preparada para discorrer acerca da palavra de Deus, e são sim momentos muito bons, onde nós mergulhamos na palavra do Senhor. Mas aqui está, nessa página, o primeiro comentário que ele faz, né,
acerca do assunto, ele diz aqui que fizeram uma pergunta ao chat GPT, como viver 140 anos? Como viver 140 anos? Por que o povo daquela época vivia tanto tempo? Por que hoje não se vive mais tanto tempo assim? Isso pode nos dar um norte, um entendimento do porquê de não acontecer mais a longevidade na vida de muitas pessoas. E a resposta foi simples, lógica e totalmente surpreendente. Para eles aqui, o surpreendente. Eu quero entender que para os leitores da Bíblia Sagrada não é surpreendente, mas é maravilhosa essa colocação, esse entendimento. O chat GPT analisou os dados dos cenários das zonas azuis, entre aspas, e chegou a uma conclusão inesperada. Não é a dieta, não é o exercício físico, não é a genética. Aí fulano tal tem na época os meus pais diziam, fulano tal tem uma carnadura boa, né? Quando tinha um ferimento que sarava rapidão, Beltrano tem uma carnadura boa. Não é nada disso, não é dieta. Não significa dizer que nós podemos comer qualquer coisa e comer de maneira desregrada. Aliás, a palavra até condena a glutonaria. E não somente a glutonaria, como a escolha de determinados alimentos. Porque como lá, saindo o povo do Egito, nós não tínhamos vamos dizer assim, um planejamento sanitário, o nosso Deus, ele tratou de cuidar da vida sanitária dos israelitas quando saíam do Egito, aqueles 3 milhões de pessoas. Olha, não come carne de porco, não come isso e tal. Mas um dos porquês, ela estava me perguntando hoje, né? Por que um determinado grupo religioso não come carne de porco? O entendimento que nós temos, aliás, é uma das carnes mais saudáveis que existe, não é? A carne do porco, e uma das mais saborosas, diga-se de passagem, é que naquela época, 3 milhões de pessoas andando pelo deserto lá, essas pessoas, com certeza, algumas delas, inclusive crianças, faziam as suas necessidades fisiológicas de maneira aleatória. Esse é um dos motivos, tá bom? No entendimento do pastor aqui. E 3 milhões de pessoas jogadas no deserto, criando o porco, ele costuma se alimentar de dejetos humanos, né? É comum o porco se alimentar de dejetos humanos. E alimentando-se dos dejetos humanos, hoje está provado cientificamente, ele adquire um verme, né? E esse verme vai para a carne dele. E quando o ser humano faz o consumo da carne desse porco, que está contaminado por esse verme vai se aloja no cérebro, né? Aí fica com aquela água na cabeça, tem que tirar aquele verme daqui. Eu conheço um amigo lá em Teresina que usa uma bomba, vai usar pro resto da vida para tirar aquela água do cérebro dele e fica jogando, né, para o intestino. Mas um dos porquês é esse, mas não é dieta. Não é dieta. Não é o exercício físico, não é? A Bíblia Sagrada diz, o próprio Paulo falando das suas cartas, que a gente deve observar aqueles que correm no estádio. Já estava falando de vida esportiva, estava falando de atletismo. Não estava condenando, mas ele estava fazendo a comparação. Olha, se a turma corre em busca de um prêmio, que é um prêmio que se desfaz, que é um prêmio que é falível. E nós temos uma vocação soberana e eterna. Então ele está dizendo, nós devemos, assim como nós nos esforçamos para ganhar um troféu, uma medalha, de um título que é dado pelos homens, nós devemos correr atrás dos galardões que o Senhor promete para nós e da soberana vocação em Cristo Jesus. Também não é um fator genético, não é? Eu tenho dito para a igreja que eu não aceito, não é? Eu não aceito nenhuma das situações, das limitações genéticas dos meus pais. Você vai no consultório médico e acertadamente ele fala muito bem de genética, mas uma coisa é você acertar. Se você mudar o seu ritmo alimentar, se você mudar o seu cotidiano, você não levar uma vida sedentária, com certeza você não vai sofrer das mesmas coisas que seu pai sofreu, precavendo-se até mesmo de determinadas situações que eles enfrentaram, né? E não são poucas, porque a época dos nossos pais, pelo menos para quem é um menino como eu, a época deles não foi uma época muito fácil no que diz respeito à ciência. Então ele diz, não é dieta, não é exercício, não é a genética. O principal fator de longevidade é nível de estresse baixo. Nível de estresse baixo.
é o principal fator de longevidade. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus sempre teve razão. Jesus tem razão. Todo o resto é secundário. Você pode se alimentar bem, treinar bem e não fumar, mas se vive em estresse constante, morre jovem. Meu irmão, eu queria ter conhecido essa palavra, eu com meus 15, 16 anos, eu queria ter conhecido esse discurso aqui. Essa palavra, eu gostaria de ter conhecido com meus 15, 16 anos. Eu tenho pedido para Deus para me jogar bola só até os 100 anos de idade, né? Porque depois dos 100 eu quero fazer natação. Mas eu tenho certeza que eu ia viver 200 anos se eu tivesse conhecido essa palavra. E alguém já diz, mas se ficar velho caquético e tal, não, mas aí Jesus pode levar, não tem problema nenhum não, tá? Ficar dando trabalho para o meu povo aí, mas ele é que sabe todas as coisas. Mas para ficar dando trabalho é complicado. Segundo, o ChatGPT explicou, o estresse crônico, nem o dinheiro, o estresse crônico não é o trabalho nem o dinheiro, perdão. É o conflito interno entre quem você é e quem tenta parecer. É o conflito interno em quem você é e em quem você tenta parecer. O que nós podemos falar da ostentação dos nossos dias? Hoje nós temos ostentação até na música gospel. Pasme. Começou lá no sertanejo, não é? Não, começou no funk, depois foi para o sertanejo. Daqui a pouco foi para todos os outros segmentos da música, inclusive na música gospel. Que Deus tenha misericórdia de nós. E o que você me falar do estresse daquelas pessoas que ostentam, e aí, não é? A gente tem que trazer isso para nós, tem que usar, agora não a pá, mas usar a enxada. E o estresse das pessoas que querem ser mais religiosas do que as outras. E o estresse das pessoas que apontam 24 horas o pecado alheio, e que em muitos casos são pessoas de bem, são pessoas castas, mas que esperam que as pessoas vivam a vida que elas estão vivendo, e não aceitam erros, não aceitam o pecado de ninguém. O que Jesus fala acerca dessas pessoas? Sepulcro caiado. Se você quer viver muito, quer ter uma vida longeva, com saúde, não seja um sepulcro caiado. A irmã Marta uma vez falou uma coisa para uma pessoa, não é? Estava assim bem religiosa, bem rigorosa, e aí a Marta falou assim, olha, eu tenho medo de chegar a essa sua santidade. Meu medo é chegar a essa sua santidade. Porque aquela pessoa estava muito taxativa em relação à condição de outras pessoas e tal. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. É o conflito interno entre quem você é e quem você tenta parecer. Se você não vive sua própria vida, seu corpo vive em modo sobrevivência. Toda hora eu tenho que demonstrar que eu sou alguém que eu nunca serei, que eu nunca fui e que eu não posso ser. Seu corpo vive em modo de sobrevivência, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Seja você mesmo. Lembra de Davi, quando cometeu o pecado dele? Senhor, Betseba, mulher provocadora. Faz 6 meses que essa mulher vem tomando banho aí ao ar livre. Toda mulher tem que tomar cuidado, por mais que os muros da casa dela sejam altos, mas essa mulher banha com a porta do banheiro aberta. E o senhor sabe, eu sou homem e a minha mulher até me desprezou essa semana. Coisa mais difícil que tem, né? É um homem mendigar sexo da mulher, isso acontece demais. Davi poderia ter argumentado isso para Deus, mas ele não argumentou isso para Deus. Eis que nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Bateu no peito e disse, eu pequei. Assuma as suas responsabilidades. Não viva de aparência, porque você está correndo um sério risco de viver uma vida de estresse, de viver uma vida doentia. O cortisol, que é o hormônio do estresse, quando nós estamos muito estressados, destrói tudo: vasos, imunidade, cérebro.
Até mesmo a flora intestinal, ela é destruída quando o nosso índice de cortisol está muito alto no nosso corpo. Enquanto nós levamos minutos para adquirir uma quantidade muito alta de cortisol no nosso estresse, nós levamos horas para o organismo dissipar o mesmo. Os longevos de Okinawa e Sardenha, Okinawa é uma ilha do Japão, não é? Vivem mais não porque comem peixe, mas porque vivem em harmonia consigo mesmo. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos demonstrando ser e com aquilo que nós realmente somos. O terceiro comentário que a página faz é o seguinte: primeira regra da longevidade segundo o GPT: faça apenas o que não gera resistência interna. Faça apenas o que não gera resistência interna. Ponto 1. Odeia seu trabalho, mas o faz por dinheiro. Odeia o que faz, mas está fazendo porque está atrás, ou está querendo, está pensando no dinheiro. Meu irmão, vá procurar fazer outra coisa. Se você não está satisfeito com o que você está fazendo, vá procurar fazer outra coisa. Porque você tem a obrigação de estar fazendo o que você está fazendo, mesmo que não seja o que você gostaria de fazer, você tem a obrigação de fazer e bem feito. Nós não somos obrigados a gostar do que nós estamos fazendo, mas nós somos obrigados a fazer e fazer bem feito. O que Jesus diz acerca da relação patronal? Vós, servos, servi aos vossos senhores, com S minúsculo, como quem serve ao Senhor, com S maiúsculo. Ou seja, eu tenho que me submeter ao meu chefe, meu patrão, meu líder, como se eu estivesse me submetendo a Deus. Não é para adorá-lo. E detalhe, o texto lá de Efésios diz também que assim como eu sirvo a Deus que não está me vendo, que não estou na presença dele, entre aspas, eu também tenho que servir bem ao meu patrão quando está na minha ausência, quando eu estou ausente dele. Quando ele está ausente de mim, eu tenho que servir ele bem. Odeia o seu trabalho, mas o faz por dinheiro. E aí é uma redução de tempo de vida, diz aqui o chat, de menos 15 anos. É uma redução de menos 15 anos de vida. A Bíblia é um livro incrível, não é, irmãos? Por que lá em Efésios nós vamos encontrar a Bíblia estabelecendo essa relação patronal? Essa relação de que o empregado tem que honrar o patrão. Essa relação de que o empregado tem que respeitar o seu patrão. Tem que dedicar-se à atividade da qual ela foi comissionada. Por quê? Está aqui a palavra de Deus ordenando. Vive com alguém que não ama, por medo de ficar sozinho. Aqui nós temos ressalvas, temos parentes, né, e tal. A questão do como que Deus olha para o matrimônio. Vive com alguém que não ama. Vamos levar isso aqui para os solteiros, né? Por medo de ficar sozinho. Redução de vida em menos 10 anos. Você precisa resolver. Mas espera aí. Eu vou avançar um pouquinho. Mesmo que você é casado, casada ou casado, você sendo uma pessoa casada, deixa eu falar uma coisa para você, você precisa resolver. Eu conheço vários casos de pessoas, presta atenção nisso aqui, presta atenção, eu conheço vários casos, 3, porque senão as pessoas vão pensar que é muita coisa, né? 3 casos de mulheres que sofreram de câncer e foram a óbito por conta de uma vida estressante, super estressante no seu casamento. Mulheres que viviam como objetos e contraíram câncer. E esse câncer levou elas a óbito. Se cerca de pessoas que drenam sua energia. Sabe aquele chatonildo? Aqui, quando eu cheguei aqui em Pedreiras, tinha um camarada que os meninos chamavam ele de manga. Outros chamavam limão, manga verde. Manga verde, acho que é limão. Aí eu, curioso, né? Por que você chama esse camarada de manga verde e às vezes limão? Porque ele é chato. Cuidado com essas amizades manga verde, viu?
Você que é cristão, meu irmão, se você está conversando com uma irmã, e essa irmã está 24 horas falando das outras, está 24 horas falando da igreja, está 24 horas falando do pastor, está 24 horas falando do marido dela, manda essa irmã se converter. Essa infeliz, ou esse infeliz, está arrancando a existência dele 8 anos e pode complicar a sua vida também. Então saia de perto. Ou se está perto, muda a situação dessa história. Cada dia em um ambiente tóxico é igual em envelhecimento acelerado em nível celular. Cada dia em ambiente tóxico, né? A Bíblia Sagrada diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra e qualquer coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Minha irmã, meu irmão, se você está fazendo, está glorificando a Deus, aleluia, continua. Agora, se não está glorificando a Deus, não precisa pagar um preço por isso, não. Não precisa estar sofrendo por isso, não. Quarto ponto. Pare de guardar para depois. Pare de guardar para depois. Viva como planejava viver na sua aposentadoria hoje. Viva hoje como planejava viver na sua aposentadoria. Viva hoje como planejava viver na sua aposentadoria. Aqui tem um irmão que todo mundo conhece, não é? Que, se não me falha a memória, ele viaja 2 vezes ou 3 vezes no ano. Uma vez é com a gata dele, outra vez com os meninos, né? Mas ou é 2 ou é 3 vezes que ele viaja no ano. Certíssimo. Nós precisamos ter economia, nós precisamos fazer as nossas economias. Agora, meu irmão, não confunda mesquinharia com austeridade. Tem pessoas que são mesquinhas, são empresários, mas parece que vivem como assalariado. Pelo amor de Deus. Invista esse dinheiro em você mesmo, na sua família. Coma do que é melhor dessa terra. Para de ser canhenga. Você vai adoecer comendo essas porcarias. E esse dinheiro velho que você está guardando, lá na sua velhice, você vai precisar gastar muito mais. E nem vai desfrutar a vida. Não, eu vou guardar, vou deixar para comprar o meu carrão. Quando eu vou guardar bastante dinheiro, quando tiver a certa idade, eu vou comprar meu carrão. Às vezes não tem nem perna para subir no carro. Não, compra um fusquinha agora e começa a andar de fusquinha, vai lá. Vai andando de fusquinha, amanhã quem sabe, não é? Pode ser que a coisa mude. Mas nós precisamos tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus, que foi que Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, basta cada dia o seu próprio mal. E, olha, eu e você, já falei isso para a igreja. Nós precisamos viver a vida como se ela tivesse uma duração de 24 horas. Se nós vivêssemos a vida tendo essa expectação de que ela seria só 24 horas, cada minuto da vida seria aproveitado. Cada segundo da nossa vida seria aproveitado. Sabe? Não vou falar outras coisas aqui não, vamos lá. A maioria adia a vida para quando se aposentar. Mas chegam doentes, esgotados, sem energia. O chat GPT mostrou que 43% morrem nos primeiros 5 anos ao se aposentar. Por quê? Porque o corpo esperou a vida toda pela permissão para viver, e quando finalmente a recebeu, já era tarde. Quinto, terceira regra: as conexões sociais valem mais do que as vitaminas. As conexões sociais valem mais do que as vitaminas. O que a Bíblia Sagrada fala sobre conviver socialmente? A Bíblia Sagrada fala em Mateus, capítulo 7, versículo 12, diz: tudo quanto vós quereis que os outros vos façam, fazei-lhes vós aos outros também. Porque esta é a lei e os profetas. O que diz o Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é viverem juntos os irmãos.
Não, é porque aqui a nossa família está sempre junto, a gente não se separa. Está doente. Está doente, pode ter certeza. Eu provo para você como está doente. Se não tem uma vida social, se não convive com pessoas, está doente. Não precisa ser médico para saber disso, não. Basta ler a Bíblia. Nós precisamos nos relacionar, irmãos. Deus opera um milagre em meio à nossa união. Eu acredito que aqui deve ter pessoas que nunca foram para um retiro, carnaval. Eu dormir de barraca? Eu esperar na fila para poder tomar banho? Eu. Aqui num linguajar bem nordestino para quem está nos assistindo aí no YouTube. Está lascado. A única pessoa com quem você pode ser você mesmo prolonga a vida mais do que qualquer dieta. A única pessoa com quem você pode ser você mesmo prolonga a vida. Sabe, as pessoas precisam saber quem somos nós. As pessoas precisam nos conhecer. Nós temos limitações, cada um. Você começa a conviver comigo, daqui a pouco você vai conhecer os meus podres. Porque você não convive, você conhece só as minhas qualidades. Mas a partir do momento que você começa a conviver comigo, você vai conhecer os meus podres. Porque nós não queremos mostrar os nossos podres para ninguém. Nós não queremos. Então nós precisamos viver em comunidade. Nós nascemos para viver em comunidade. Lembra daquela ilustração que eu falei, que eu vi um experimento científico? Os médicos pegaram uma célula de um coração, né? Uma célula do miocárdio, que é o músculo do coração, e pegaram uma célula de outro coração, a célula do miocárdio, e botaram numa lâmina de vidro, e aquela célula, naturalmente, ela fica pulsando, porque é uma célula pulsante. A outra também estava pulsando. E juntaram as duas células de corações diferentes. Olha só isso aqui. Juntaram duas células de corações diferentes. Uma pulsando no tempo diferente da outra. Aí juntaram. Quando juntou as duas células, as duas ficaram pulsando ao mesmo tempo. Meu irmão, Deus está falando por meio da ciência. Por isso que o salmista diz, Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Por isso que lá em Romanos capítulo 1, a gente vai ver que Deus se expressa por meio da natureza. E não tem nada a ver com panteísmo, né? Acaba não destrói uma flor, não. Deus está nessa flor aqui, nessa vegetação. Não é isso, não tem nada a ver com panteísmo, tá? Mas é a manifestação soberana de Deus no meio da sua criação. Então nós precisamos conviver, irmãos, em harmonia. Nós precisamos conviver em comunhão. Ponto 6. Encontre um propósito maior que você. Olha só, encontre um propósito maior que você. No Japão chamam isso de Ikigai. A razão pela qual você se levanta todas as manhãs é um Ikigai. A razão pela qual você levanta todas as manhãs. Pessoas com Ikigai, claro, vivem 7 anos a mais. Não precisa ser uma grande missão. Pode ser um jardim, netos. Opa, estou nessa vibe aí. Arte ou ajudar os outros. Não precisa ser uma grande missão, mas pode e deve ser uma grande missão. Qual é a grande missão do cristão? Primeiro, exaltar o Salvador, preparar os santos e evangelizar o pecador. Meu irmão, se só o fato de você ser um cristão comprometido, você já está encaixado aqui nesse pré-requisito de vida com propósito. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, em Efésios, no capítulo 1, versículo 6, que Deus nos criou para o louvor da sua glória. E aí eu e você precisamos viver uma vida com propósito. Sabe, responder aquela pergunta que Platão fez, de onde eu vim, e o que eu estou fazendo aqui, para onde irei. Essa resposta você tem. Platão estava filosofando, mas você não precisa filosofar, porque a palavra de Deus diz que você nasceu para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Se você ainda não descobriu isso, descubra. Saiba disso. O essencial é sentir. Estou aqui por uma razão. Eu sou necessário. Eu sou importante. Não é que eu sou o melhor, entenda. Eu sou importante. Quero que valorize o que você tem.
Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele se move em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Essa deve ser a nossa convicção, amados irmãos. Essa deve ser a nossa postura. Nós temos que reconhecer muito mais do que o valor que nós temos, mas o valor que Deus nos dá. Ele morreu por você na cruz do Calvário. Então é importante isso, é importante esse entendimento. A Bíblia diz em Lamentações capítulo 3, versículo 23, que as misericórdias do Senhor novas são cada manhã, e as mesmas não têm fim, e são a causa de nós não sermos consumidos. Você desperta todas as manhãs com a misericórdia do Senhor. Outra regra: mova-se naturalmente, não por obrigação. Os das zonas azuis não vão à academia. Caminham, cuidam do jardim, sobem escadas. O movimento está integrado à vida deles, não isolado em uma hora de treino. O corpo foi feito para se mover constantemente, não para uma hora intensa depois de 8 horas sentados. Você precisa respeitar suas limitações, seu corpo, respeite. Eu parei, me afastei da academia, mas foi negligência minha, está sendo negligência minha, eu tenho que voltar, tem uns 4 meses aí. Mas tinha dia que eu não estava com vontade de ir na academia, eu não ia. Não, eu vou porque eu não posso perder massa, eu vou, está pesando a balança, aqui, nada contra quem está fazendo isso. Mas que isso não seja uma obsessão, entende? Porque isso muitas vezes nos leva à obsessão e isso nos causa estresse, e isso é um estresse. Nós estamos vivendo um estresse desse cuidado absurdo, com medo da morte. E a gente torna nisso um estresse. E eu falei de manhã, porque muitas vezes as pessoas realmente estão servindo ao Senhor, não é por amor ao céu, é medo do inferno. Muito cuidado. O corpo foi feito para estar em movimento. O corpo foi feito para estar em movimento. Não, eu estou cansado. Não, eu cheguei hoje do trabalho, estou assim, assado. Não vou para a igreja hoje não. Não fica parado não. Não se preocupa não, que quando você morrer, você vai descansar. Viu? Quando você morrer, você vai descansar e descansar eternamente. Bota esse corpo velho para trabalhar. Pode botar. Se mexa. Entendeu? Porque muitas vezes você está cansado mentalmente, fisicamente você não está. Quer dizer que você nasceu só para viver até uma determinada atividade, não é? Laboral, aí você para ali, ele não pode fazer mais. Então Deus não vai dar 24 horas para você viver. Vai dar só 8 horas do dia para você viver. Porque o restante das horas você vai ficar o tempo todo sentado ou deitado, ou na frente da televisão, sei lá, fazendo o quê. Muito cuidado com isso, precisamos tomar muito cuidado com isso. A Bíblia Sagrada diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Sabe por quê? Porque o outro ponto é: durma quando tiver sono, coma quando tiver fome. Tem gente que está com fome, mas não come. Come. Eu não estou falando dos morros de fome, dos esfameados que tem por aí, não. Se sujar o canto da mesa de caldo, ele come até o canto da mesa de caldo, sujo de caldo, né? Não estou falando desse tipo de gente, não. Meu irmão, se você está com fome, homem, coma. Não precisa comer um jacá de frutas, mas coma. Se você está com fome, fazer o quê? Mas gaste, viu? Gaste essa energia. Porque se você não gastar essa energia, aí lasca tudo, né? Bom, descanse quando estiver cansado. Está cansado? Descansa. No problem.
As pessoas longevas não seguem horários rígidos, escutam seu corpo. O ser humano moderno ignora todos os sinais, aguenta, termina, depois descansa. O corpo suporta por anos, até colapsar. O chat GPT foi claro: aprenda a ouvir o seu corpo, ou ele deixará de falar com você. Aprenda a ouvir seu corpo, ou ele deixará de falar com você. E aí a pergunta é: pastor, se eu não estou fazendo tudo isso aí, eu estou tentando fazer, mas eu não estou conseguindo. E aí você pode dizer também: eu não consigo fazer isso aí. Outra pessoa pode dizer para mim que não consegue isso aqui. Mas deixa eu falar uma coisa aqui também que eu deixei. É por isso que eu gostei da presença dos meus irmãos aqui, viu? Esses que eu citei o nome deles. E eu vou mostrar aqui para você outra postagem, irmãos. Danilo, Edinho e tal. Em 1875, esse fazendeiro previu todas as grandes crises da história. Presta atenção. Tem a ver com, estresse. Seu nome era Samuel Benner, um homem comum que perdeu tudo em uma crise financeira nos Estados Unidos. Mas em vez de culpar o azar, ele decidiu atender os padrões da economia. Benner percebeu algo simples, mas genial. As crises e recuperações aconteciam em intervalos regulares, guiados pelas mesmas forças, medo e ganância. Tem a ver com psique, medo e ganância. Vão cortar o Bolsa Família. Lá está a multidão na frente da Caixa Econômica, fila interminável. Medo. A economia, os negócios estão com isso também, medo e ganância. Em 1875, ele publicou um estudo com um calendário de pânicos e booms. Previu quando o mercado cairia e quando seria a hora de comprar barato. O mundo achou loucura até os acertos começarem. Para Benner, os mercados não são aleatórios, são emocionais e produtivos. Seguem o mesmo ciclo repetido há séculos. É da natureza do ser humano, irmão, tem tudo a ver com a nossa cabeça, irmão. Tudo a ver com a nossa mente. Pânico, queda brusca. Bons tempos, hora de vender. Crise, hora de comprar barato. O ciclo de Benner acertou momentos históricos. Em 1929, a Grande Depressão. Em 1887, o crash, que foi a quebra das bolsas de valores. No ano 2000, a bolha da internet. No ano de 2008, a crise financeira. O padrão identificado, pânico, a cada de 16 a 20 anos. Os pânicos acontecem no estudo dele. Os bons tempos, a cada 8, 10 anos acontecem os bons tempos. As crises, oportunidades para acumular barato. Simples, ciclo é assustadoramente preciso. O padrão identificado, pânicos a cada 16, 20 anos, bons tempos a cada 8, 10 anos, crise nas oportunidades de acumular barato. Não é? Esse foi o entendimento desse empresário, desse economista. Mesmo o fazendeiro do século XIX mostrou que os mercados se movem em ciclos. As emoções humanas, medo e ganância, repetem a história. As emoções humanas, medo e ganância, repetem a história. Aprender com o passado é o segredo para investir melhor no futuro. Aprender com o passado é o segredo para investir melhor no futuro. Pastor, eu tento fazer, não consigo, ou eu estou fazendo e não está dando certo. Eu sei que eu tenho uma vida de estresse. Talvez não seja por questões econômicas, seja lá pelo que for, mas eu vou ousar mais ainda. Irmãos, a maioria dos casos de estresse é egoísmo. Está aqui uma pessoa que passou por uma depressão. A maioria dos casos de estresse, depressão, é egoísmo. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Existem casos que são fatores genéticos, existem casos que são fatores de ordem endócrino. Às vezes nosso organismo não está produzindo uma determinada substância a contento, você precisa suplementar, mas na maioria dos casos é egoísmo. No meu caso foi.
Por isso que das 6 coisas que o Senhor aborrece, uma delas é olhar altivo. Isso Deus aborrece. Isso é egoísmo. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E o Senhor Jesus continua fazendo o convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Por que que ele fez esse convite? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Abre aspas. Antes de curar alguém, pergunte a essa pessoa se está disposta a abandonar as coisas que o adoeceram. Antes de curar alguém, pergunte a essa pessoa se ela está disposta a abandonar as coisas que a adoeceram. As pessoas clamam por mudanças, mas se apegam aos mesmos padrões que as mantêm doentes. As pessoas clamam por mudança, mas se apegam aos mesmos padrões que as mantêm doentes. A cura muitas vezes não é o que você conquista. A cura muitas vezes não é o que você conquista, mas o que você solta. Desprenda-se de você mesmo. Para alcançar a cura, é preciso abrir mão de quem você é. Por isso que o Senhor Deus fala em Jeremias que Ele vai tirar do nosso peito o coração de pedra e colocar um coração de carne. É uma emoção, um sentimento. Sabe, coração, naquela época eles entendiam que era a fonte dos desejos. Ele quer tirar o coração de pedra e colocar no nosso peito um coração de carne. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé.